E aí, galerinha do bem, beleza? Professor Rafael Simões na área para mais uma aula de boa temática. Hoje vamos lidar com grandezas e regras de três, tá? Então, basicamente, nós temos dois tipos de grandeza. As grandezas diretamente proporcional e as grandezas inversamente proporcional. Então, o que são as grandezas diretamente proporcional? É quando a razão entre elas são constantes, tá? Quando eu vejo que o meu x e meu y divididos um pelo outro dá o meu k em todas as contas, tá? Como é que eu faço isso? Eu faço desse jeitinho aqui. Vamos pegar um exemplo, vamos imaginar uma chuva, tá? E nós temos a quantidade de gotas dessa chuva pela quantidade de tempo em minutos, tá bom? Então vamos imaginar que em 45 gotas caem em 1 minuto, tá? Em 2 minutos caem 90 gotas. Em 3 minutos caem 135 gotas. Em 4 minutos caem 180 gotas. Bom, o que nós estamos observando aqui? Se a gente parar para ver, 45 dividido por 1 é 45. 90 dividido por 2 também é 45. 135 dividido por 3 também é 45. 148 dividido por 4 também é 45. Então a nossa constante K é igual a 45. Mas nós podemos observar que nem sempre nós teremos uma tabela dessa para poder saber a nossa conta. Então o que a gente pode fazer? Nós temos que imaginar que as grandezas diretamente proporcional são aquelas grandezas onde quando cresce de um lado, cresce do outro também. Quando diminui de um lado, diminui de outro também. Por exemplo, quanto mais você estuda, maior a sua nota. Quanto menos você estuda, menor a sua nota. Isso é uma grandeza diretamente proporcional. E como é que a gente pode fazer essa conta? Vamos pegar aqui um exemplo. Vamos pegar esses exemplos aqui para facilitar, para ver que vai bater o resultado, tá bom? Então, olha só. Vamos imaginar que nós temos 45 gotas são em 1 minuto, tudo bem? E 90 gotas são em X, eu não sei, certo? Então o que eu faço? Então, primeiro eu tenho que montar certinho, tá? Linha por linha, o que é que eu estou montando? Linha e coluna, tá? Então aqui no caso, eu estou colocando a quantidade de gotas, tudo bem? E aqui o meu tempo em minutos, certo? Então, eu estou falando que em 1 minuto caem 45 gotas. Em quantos minutos vão cair 90 gotas, né? E aí eu faço a famosa regra de 3. Eu vou multiplicar o 45 por x e o 90 por 1. E aí eu venho aqui, ó, vai ficar 45x é igual a 90, tudo bem? E aí vai ficar x, eu vou passar o 45 que está multiplicando, eu passo dividindo. Vai ficar 90 dividido por 45. Então x vai ser igual a 2, já simplificando a conta. Ou seja, enquanto 45 gotas caem em 1 minuto, em 90 minutos vão cair 2 gotas. O que a gente consegue perceber? Que quando aumenta o minuto, está aumentando de 1 em 1 minuto, aqui vai aumentar de 45 em 45. Significa que a nossa constante de gotas por minuto é sempre 45. Tudo bem? Então, vamos olhar agora o que são as grandezas inversamente proporcionais. Nas diretamente proporcionais, nós estamos falando de divisão entre os termos. Nas inversamente proporcionais, nós estamos falando da multiplicação dos termos, ou seja, quando os produtos entre elas são constantes, ou seja, sempre que eu multiplico os meus termos, os resultados são sempre os mesmos. Então vamos imaginar o seguinte, né? Que nós temos numa determinada fábrica uma quantidade X de máquinas, tá? E ela vai trabalhar uma outra quantidade em horas. Veja bem, então, segundo o nosso exemplo, se eu trabalho 8 horas, se eu tenho 8 máquinas, eu trabalho por 10 horas. Se eu trabalho com 16 máquinas, então eu vou trabalhar com 5 horas. Se eu trabalho com 20 máquinas, então eu vou trabalhar com 4 horas. Se nós multiplicarmos todos esses valores,
todos eles vão dar 80, olha só. 8 vezes 10, 80. 16 vezes 5 é 80 também. E 20 vezes 4 também é 80, que é a nossa constante K. Tudo bem? Mas como que a gente pode imaginar, porque como do outro exemplo, nesse daqui também nem sempre as coisas vão parecer tão fáceis. Então como é que a gente pode imaginar quando a grandeza é inversamente proporcional? É simples. Quando uma grandeza sobe, a outra desce. Quando uma desce, a outra sobe. Por exemplo, quanto mais rápido você andar com o seu carro, menos tempo você demora para chegar no seu destino, certo? Ou seja, se eu tenho uma determinada via, que é a mesma, da sua casa para a escola, você andar uma determinada velocidade, você vai demorar um tempo para chegar lá. Se você andar mais rápido, você chega em menos tempo. Ou seja, quanto a sua velocidade aumenta, o tempo que demora para você chegar no seu destino diminui. Então elas são grandezas inversamente proporcionais. É o que nós encontramos aqui também. É uma grandeza inversamente proporcional. Quanto mais máquinas eu tenho, menos tempo para fazer exatamente o mesmo trabalho eu vou demorar. Então olha só, como é que eu posso ver isso aqui de uma forma diferente? Temos que organizar que nem organizamos aqui desse lado. Aqui nós temos máquina e nós temos o tempo em horas. Tudo bem? Então, se 8 máquinas trabalham 10 horas, 16 máquinas vão trabalhar quanto? Não sei. Vou descobrir. Só que tem duas formas da gente fazer. Eu vou ensinar uma, tá? E depois eu vou fazer a continha de outro jeito para vocês verem que vai bater o mesmo resultado. Então, olha só. Se aumentou o número de máquinas, então a tendência é diminuir o número de tempo. Então, são grandezas inversamente proporcionais. Nesse caso, em vez de eu multiplicar em cruz, eu multiplico em linha. Muito mais fácil, certo? Então, eu vou multiplicar 8 por 10 e 16 por x. Vai ficar 80 é igual a 16x, tá? Então, vai ficar o 16, vai passar para cá dividindo, vai ficar x igual a 80 dividido por 16, x é igual a 5. Olha só, viu? Então, o que nós temos aqui? Nós temos uma grandeza inversamente proporcional, porque se aumentou o número de máquinas, o meu tempo diminuiu, tudo bem? Eu vou ensinar agora o outro jeitão para fazer, então espero que eu vou acelerar o vídeo. Bom, agora o que a gente tem que fazer, segundo nossa segunda forma de fazer, é o seguinte. Eu tenho que inverter uma das setas. Eu não coloquei uma seta para cima e uma seta para baixo, é só inverter uma delas. Então vai ficar assim, ó. 8, 16, e aqui vai ficar x, 10, tudo bem? E aí multiplica em cruz, como a gente multiplicou no outro exemplo. Vai multiplicar em cruz. Vocês vão ver que vai dar o mesmo resultado. Vai ficar 80 é igual a 16x. X é igual a 80 dividido por 16. X é igual a 5. Bateu com o resultado que nós fizemos anteriormente e bateu com o resultado que está aqui, tá? Tudo bem? Então, é basicamente isso. O que nós fizemos aqui? Nós trabalhamos tanto a regra de 3 simples, quanto a entender o que são grandezas diretamente proporcionais e inversamente proporcionais. Então, vamos recapitular? Grandeza diretamente proporcional é quando as duas crescem ao mesmo tempo, certo? Então, quanto mais tempo eu tenho, mais gotas de chuva caem, certo? Quanto mais eu estudo, mais eu tenho notas melhores, certo? Isso aqui são grandezas diretamente proporcional. Se eu pegar a constante entre elas, ela vai ser sempre a mesma, ou seja, 45 é 1, 90 não aumentou? Então aqui também vai aumentar, e aumentou na mesma proporção. 1 aumentou 45 daqui para cá, então daqui para cá tem que aumentar 1 minuto. Não aumentou 45 gotas entre 90 e 135, então entre o 2 e o próximo número tem que aumentar 1 minuto também. Né? Isso é uma grandeza diretamente proporcional. Na grandeza inversamente proporcional é quando uma cresce e a outra diminui. Por exemplo, quanto mais rápido eu vou, menos tempo demora para eu chegar. Quanto mais lento eu vou, mais tempo demora para eu chegar.
É isso que a gente está mostrando aqui, tudo bem? Então, eu posso mostrar pelo esse exemplo aqui das máquinas e eu posso ter aqui pela regra de 3, tá? Ou eu multiplico em linha, que nem eu fiz no primeiro exemplo, ou no segundo exemplo, que ainda está aqui, eu inverto uma das duas, dos dois números, e aí eu multiplico em cruz, como numa regra de 3 diretamente proporcional. Não importa como você vai fazer, desde que o resultado seja o mesmo. Qualquer dúvida que vocês tenham, não se esqueçam de deixar nos comentários lá no grupo, tá bom? Um forte abraço para vocês e até mais, valeu!